Bom, agora a gente continua o capítulo, fazer uma sessão bem curtinha aqui. Deixa eu colocar. A gente vai falar sobre colisão inelástica com máxima perda de energia. Então, toda colisão inelástica tem perda de energia mecânica. A gente já viu isso. A gente vai ver no próximo capítulo de rotações que a gente sempre pode escrever o movimento das partículas de um sistema como o movimento de translação do centro de massa e o movimento das partículas em relação ao centro de massa. Então, as partículas têm, de um sistema qualquer, têm movimentos quaisquer ali, mas você sempre pode descrever esse sistema, um sistema de várias partículas, como translação do centro de massa, mais algum tipo de movimento em relação ao centro de massa. A gente definiu colisões como sendo situações onde você considera a força externa igual a zero naquele momento, e assim você tem conservação do momento linear total do sistema. P grande lá é constante. Como P é massa vezes velocidade de centro de massa, né? A gente já sabe disso. Se P é constante, velocidade de centro de massa também vai ser constante, porque a massa do sistema, a princípio, é um sistema de massa constante. Então, se P é constante, a velocidade de centro de massa também vai ser constante. Ou seja, uma colisão, ela pode alterar as velocidades das partículas em relação ao centro de massa, mas ela não tem como alterar a velocidade do próprio centro de massa do sistema. Então, naquele momento da colisão, como você tem conservação do momento linear total do sistema, você também você tem a velocidade do centro de massa que é constante e não pode mudar. O que pode mudar é a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa do sistema. Então, uma colisão com máxima perda de energia vai ser qual? Vai ser aquela em que todas as partículas que compõem o sistema ficam juntas, com velocidade igual à velocidade do centro de massa após a colisão. Porque nessa situação, toda a energia cinética que é devida ao movimento das partículas em relação ao centro de massa vai ser perdida. Então, você não tem como alterar a velocidade do centro de massa, mas você tem como alterar a velocidade das partículas em relação ao centro de massa. O máximo de energia que você pode perder é, nessa alteração da velocidade das partículas em relação ao centro de massa, é fazer todas essas velocidades serem zero em relação ao centro de massa, né? Então, as partículas não vão ter movimento em relação ao centro de massa, mas o centro de massa continua com velocidade constante. Para isso acontecer, elas têm que estar, no final da colisão, estar juntas no próprio centro de massa, se deslocando com a velocidade do centro de massa. Então, isso corresponde à máxima perda de energia que você pode ter numa colisão. Ok? Então, vamos considerar a colisão de duas partículas num referencial onde a partícula 2 está inicialmente parada e a partícula 1 tem velocidade V1 inicial igual a V. Ok? Então, tipo que a gente estava fazendo. Você tem conservação do momento linear, né, total do sistema. O momento linear inicial é M1V, porque essa partícula 2 estava parada inicialmente. E no final, as duas partículas podem cada um ter sua velocidade. A partícula 1 vai ter velocidade V1 final e a partícula 2 vai ter velocidade V2 final. No caso de colisão com máxima perda de energia, o que a gente vai ter aqui? V1 final vai ser igual a V2 final, que a gente vai chamar de V final, que é a velocidade do centro de massa do sistema. Então, no caso com máxima perda de energia, as duas partículas saem juntas com a mesma velocidade após a colisão. Né? Então, a velocidade final das partículas é M1V sobre M1 mais M2, que é a velocidade do centro de massa do sistema, né? Porque o centro de massa inicial, inicialmente, qual que era a velocidade do centro de massa? É M1V1 mais M2V2 sobre M1 mais M2. Só que V2 era zero, né? Inicialmente, e V1 era V. Então, isso aqui é a velocidade do centro de massa. Então, as partículas saem juntas com a velocidade igual à velocidade do centro de massa do sistema, que não se altera. Então, as energias cinéticas inicial e final vão ser o quê? Inicialmente, só tinha a partícula 1 com velocidade V. Depois da colisão, você tem as partículas 1 e 2 com velocidade V final. Você tem uma relação, né, entre V final e V, que você pode substituir aqui. Então, K final vai ser meio de M1 mais M2 vezes V final ao quadrado, onde você usa essa expressão 1 aqui para achar o valor de V final em função de V, que era a velocidade inicial da primeira partícula.
é que você corta um M1 mais M2 mais M2 embaixo, e fica com esse resultado aqui. A energia cinética final é meio de M1 ao quadrado, V2, sobre M1 mais M2. Se você for comparar com a energia cinética inicial, você tem a diferença entre as duas, te dá a energia perdida pelo sistema durante a colisão, que é K inicial menos K final, e te dá um valor aqui, só fazer a continha, você chega a um determinado valor aqui, que é a perda de energia durante a colisão, com máxima perda de energia possível, né? Que é a colisão onde as duas partículas terminam juntas com a velocidade do centro de massa. Você diminuiu toda a velocidade possível em relação ao centro de massa. Agora, a velocidade do centro de massa você não tem como alterar, porque você tem conservação do momento linear total durante a colisão. Ok? Então, aqui tem a perda relativa de energia. Então, você perde um tanto de energia em relação à energia inicial que você tinha, energia mecânica inicial que você tinha. Vou parar aqui.